Bom, vamos falar um pouquinho de mercado, então, né? Sobre as questões de mercado aqui. Vamos começar sobre os volantes, tá? Lá em Portugal, apareceu a notícia que o Atlético tem interesse em um volante português, é um volante argentino, desculpa, que era do News Old Boys e está lá no Porto, sem oportunidades, está escanteado lá, que é o Tomás Pérez, jogador de 20 anos, 1,82, volante, e atualmente avaliado em 3 milhões de euros. Nunca ouvi falar no jogador, não conheço, confesso, tá? Mas é um primeiro volante ali e não tem tido oportunidades no Porto, tanto que tá jogando pelo Porto B. Ano passado ele jogou somente 8 partidas pelo time principal. Esse ano ainda não disputou minutos, ainda não teve minutos. E é um jogador que apareceu aí lá na imprensa portuguesa. Aqui eu não consegui confirmar absolutamente nada, né? Então, não acredito que seja aí o tal volante, não, mas é uma especulação que eu acho bom a gente trazer aqui no detalhe. Meus amigos lá do No Ataque, meu amigo Rafael Cirne trouxe o detalhe de que o Atlético teve uma proposta recusada pelo Omar Mascarel. O Galo insiste pela contratação do jogador espanhol que joga pela seleção africana de Guiné Equatorial de 32 anos, mas o Mascarel nesse momento não pretende deixar o Mallorca e o Mallorca não gostaria que o jogador saísse. A proposta ainda inclui um aumento nos vencimentos do jogador, podendo chegar a triplicar o salário que o Omar Mascarel ganha lá na Espanha. O jogador gostaria de permanecer na Espanha, mas o Mallorca oferece condições de negócio que ainda não seriam suficientes ou suficientemente interessantes para o Mascarel para que ele renove por lá. É um jogador importante, nos últimos jogos vem sendo titular absoluto da equipe do Mallorca e é um jogador que o Atlético tem também na sua prancheta de volantes aí, mas nesse momento a negociação não deve avançar sobre o Mascarel, tá? Bom, seguindo ainda nesse meio campo, Fred. Ontem eu falei algumas coisas aqui, até opiniões pessoais sobre o Fred, que para mim é um craque de bola, é um grande jogador, joga praticamente em todas as posições do meio campo, inclusive de primeiro volante, de segundo, de terceiro homem, aberto de um lado, aberto do outro, mais à frente. Para mim ele faz tudo ali no meio campo, muito bem, tem marcação, tem passe, enfim, é um jogador completo, ele é um todo-campista, o Fred, com 32 anos. E os rumores que surgem lá no futebol turco é que, de fato, o Fenerbahçe está próximo de liberar o jogador. Ou seja, pode fazer com que o Fred, se ele acertar com algum clube, facilite uma transferência nesse mercado da bola. Isso porque eles contrataram o N'Golo Kanté, né, o volante francês, e que é um grandíssimo jogador, né? E o Kanté foi oficializado lá no Fenerbahçe. Isso faz com que outros jogadores tenham possibilidade de saída, principalmente porque lá tem essa questão do número de estrangeiros, né? E o Fred é um jogador aí que tem uma possibilidade de saída, principalmente se eles conseguirem fechar com um atacante que é buscado no mercado, porque aí vai inflar muito o número de estrangeiros e o Fred ocupa uma dessas vagas para poder deixar o clube nesse momento. A informação é que o Fred ganha cerca de 4 milhões de euros por ano em salários lá na equipe do Fenerbahçe. Se você jogar aqui, ó, convertendo aqui, ó, euro, 4, 24 milhões de reais, mais ou menos 2 milhões e pouco de reais por mês de salário, né? É um salário alto, mas não é exorbitante para um jogador da categoria do Fred. Então acredito que o Atlético conseguiria negociar um acordo com ele. Inclusive lá na Turquia já dão até que tem um acordo com o Atlético. Porém falam que o Flamengo também aparece no páreo. Não é possível, cara. Esses caras querem todo mundo. Os caras têm De La Cruz, tem Paquetá, tem Jorginho, tem Pulgar, tem o tal, tem o Alan, tem o não sei quem. Quem mais os caras querem? Pra que os caras querem o Fred? É só pra atrapalhar a negociação? Igual esse negócio do Arias aí. Não sei se vocês estão acompanhando aí que o Palmeiras está tentando contratar o Arias, aí o Fluminense está tentando cobrir a negociação, só que o Flamengo aparece no meio ou fazendo uma proposta só para dificultar o negócio dos caras, entendeu? Os caras querem abocanhar todo mundo. Tá doido? Time chato da porra. Enfim, então, voltando aqui sobre a questão do Fred, parece que o Flamengo também tem esse interesse. O Fred teria recusado uma proposta do Ajax, da Holanda,
E outros clubes também, vários clubes têm interesse no Fred. Mas pela questão da proximidade, pela questão da torcida pelo Atlético, há uma possibilidade do acordo do Fred ser com o Galo, e aí sim essa negociação com o Fenerbahçe ser costurada de uma maneira que seja mais fácil, tá? Então eu acredito que tem uma possibilidade, né, da gente conseguir contratar o Fred, sim. Mas ainda é muito difícil porque a liberação não saiu e tudo mais, né? Então eu vejo assim como uma possibilidade, né, sobre a contratação do Fred. Continua porando aqui. Ah lá, o pessoal já falou também que tem um Palmeiras, enfim, vão ter vários clubes. Mas é o que eu falei ontem sobre o Bernard. O Bernard, ele escolheu vir para o Atlético. Tinha outras propostas, mas ele escolheu vir para o Atlético, pela identificação, pela torcida e tal. O Fred, se ele tiver a mesma atitude, certo, do Helenildo Bernard. Moreno mandou R$ 2. Helenildo Dazil. Valeu, Helenildo. Um abraço para você. Obrigado aí pelo Live Pix. Se ele tiver a mesma atitude, né, de falar mesmo, ó, eu torço pro Galo e o Galo vai ser a minha prioridade. Para mim é uma contratação assim, de prateleira de cima, muito grande, tá? Então vamos acompanhar. Uma informação que surgiu é que vai ter uma reunião hoje para definir essa situação do Fred. Não posso garantir que isso vai definir, isso é uma informação, mas a informação lá da Turquia é que existe uma reunião hoje para poder definir a situação dele. E aí pode ser que já avance essa negociação com o Atlético, pode ser que já surja uma notícia que se eles se acertar eles vão liberar, ou pode ser que já falem qual é o valor que eles vão precisar para vender o Fred. Então, assim, alguma definição deve surgir hoje, certo? Então, eu fiquei, assim, bem satisfeito. O pessoal falando aqui, não quero Fred não, quero zagueiro e volante. Cara, o Fred é volante. Ele é volante. Se você tá esperando o volante, camisa 5 Pierre, esse jogador não vai vir. Eu já falei para vocês. O São Paulo não quer um volante Pierre. Ele não quer um volante que só saiba marcar. Ele quer um volante que saiba marcar, mas também saia pro jogo. O Fred é um jogador gigante, gente. Recusar o Fred, pelo amor de Deus. Aí eu não sei o que vocês querem mais não, sinceramente. Sinceramente, tá? Pois é, o Olympiacos eu comentei aqui. Flamengo só gosta de atrapalhar. O Renan Carvalho comentando aqui. Elmo Tadeu, me chama Elmo Júnior, Capim Branco. Se o Atlético contratar o Fred, o Atlético vai subir muito nível. Concordo, Elmo. Exatamente, um abraço aí pra turma de Capim Branco na área com a gente aqui. Se inscreve no canal aí, viu? Todo mundo se inscreve no canal aí, aqui no Bica Galo e também no canal do Jeves, tá? Só clicar aí nesse link que eu mando sempre aqui no chat pra vocês. Aí você se inscreve lá no canal do Jeves também, tá? O Fred joga também de primeiro volante, Alan. Ele joga de primeiro, de segundo, de terceiro, entendeu? Que isso, gente. O Fred joga muita bola, entendeu? Então, assim, eu acho que seria uma contratação gigante pro Atlético se o Galo conseguisse contratar o Fred, né? E supre muita coisa para mim, tá? Mas vamos ver, né, se vai ter esse desenrolar assim, mas o fato é que ele joga de todas as posições do meio-campo ali, né? Mas se vocês estão esperando aí o volante camisa 5 Brucutu, esse jogador não será contratado, tá bom?